Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então, sejam muitíssimos bem-vindas, sejam muitíssimos bem-vindos. Estamos começando uma aula muito especial focada em degustação. E a gente está fazendo, estou fazendo essa aula para vocês, estamos aqui nessa aula exatamente para entender esses desafios, essas dificuldades e como superá-los. E esse foi um pedido dos alunos para que trouxéssemos e falássemos um pouco mais sobre degustação. Eu trabalho num centro de análise sensorial lá na Itália, que avalia vinhos para o mundo inteiro, então eu estou constantemente trabalhando e pesquisando sobre degustação, fiz toda uma especialização na Itália sobre análise sensorial de vinhos, eu fiz meu mestrado na Itália centrado também em avaliação sensorial de vinhos e trabalho num centro que é especializado em avaliar vinhos para o mundo inteiro. E daí esse centro, chama Centro Italiano de Análise Sensoriale, ele forma degustadores para o mundo inteiro. Já tem aí, literalmente, milhares e milhares de degustadores formados, capacitados e reciclados. O que é o reciclado? E aqui já vai uma informação importante para vocês. É que a avaliação sensorial envolve os nossos sentidos. Né? O nome, o termo técnico já direciona para isso. E cada pessoa ela é diferente. Então, os nossos sentidos, eles vão interagir de uma forma um pouquinho diferente. Mas a gente tem que entender algumas coisas. É que a bebida, ela está mostrando aquela característica de forma igual. Vamos partir desse princípio. Se eu pego e tenho um ambiente adequado, com taças adequadas, as taças são iguais, os ambientes estão na mesma temperatura, e eu tenho o mesmo vinho, quando eu sirvo todos, o vinho ele está se expressando da mesma forma, muito parecido para todo mundo. Qual é o desafio, qual é o gargalo? É que cada pessoa vai ter uma forma de interpretar isso. E aqui que já está uma informação importante. O vinho ele se expressa da mesma maneira, porque a gente está no mesmo vinho, no mesmo ambiente, com as mesmas taças. O que a gente precisa fazer é, nós degustadores, temos que estar alinhados, ajustados, treinados para termos capacidade de entender, buscar aquelas características e avaliá-las. Então, esse é um ponto extremamente importante. Então, por mais que nós sejamos diferentes, o que a gente precisa é entender como buscar essas informações sensoriais e interpretá-las. Isso é importante. Então, quando as pessoas dizem para vocês assim, né? Quem está, às vezes, dando aula de vinhos, ou quem está orientando você sobre degustação, diz, não, cada pessoa ela é diferente, e vai interpretar os vinhos de forma diferente. Até é verdade. Mas se o vinho tem determinada característica, nós, indiferente de quem for o degustador, tem que buscar interpretar aquelas características do vinho. Esse é um ponto importante. Porque se o vinho tem muito tanino, vai ter muito tanino para todo mundo. Tá, mas eu tenho uma pessoa que tem mais sensibilidade para tanino. Sim, não tem problema. Tem uma pessoa que é mais resistente para tanino. Sim, não tem problema. Mas a pessoa vai tirar como métrica, primeiro, ela mesma, e depois alguém mais capacitado, com maior referência, com maior experiência, que vai estar conduzindo aquela pessoa. Vamos chegar nas dicas aqui, onde a gente vai pegar essas informações iniciais, vamos começar aqui a trazê-las para a prática. Eu vou estar degustando com vocês hoje um vinho da linha Reserva, aqui para cá, ó, da linha Reserva da Miolo, da campanha Gaúcha, safra 2018, né? Então uma safra que já tem alguns anos de evolução. Linha Reserva, uma linha que passa por madeira, enfim. Esse vinho tem um pouquinho mais de álcool, a 14,5% de álcool. 2018 foi uma safra quente,
Foi uma safra de maturação muito adequada para uvas tintas em todo o Rio Grande do Sul, isso também na campanha gaúcha. E é um vinho que provavelmente vai ter um pouco mais de intensidade se comparado com outras safras. Talvez. Vamos provar para ver, para entendermos. É por isso que a gente faz a avaliação sensorial. E a avaliação sensorial é uma das ferramentas mais importantes dos degustadores, óbvio, dos sommeliers, dos enólogos, dos profissionais do mundo dos vinhos. E, bom, vamos para as dicas. Vamos para as dicas, tá? Separado aqui, estou lendo vocês e vou estar aqui interagindo com vocês durante a nossa aula. Então, vocês podem ir trazendo perguntas, podem trazendo curiosidades, dúvidas, e eu vou respondendo para vocês, principalmente conforme a gente for avançando agora com as nossas dicas. Ok? Dicas como eu formo muitos degustadores, como eu estudo e pesquiso muito sobre degustação e trabalho com isso, tecnicamente falando, eu trago para vocês aqui esse compilado que é a maior concentração, a maior, né, concentração de dúvidas sobre o tema. E essa concentração, da onde é essa minha fonte de pesquisa? Dos próprios alunos, das próprias formações. Eu tenho que começar falando para vocês que avaliar vinho não é uma coisa necessariamente fácil. Se eu disser, avaliar vinho é fácil. Não, não é fácil. Mas também não é tão difícil quanto as pessoas pensam. Eu gosto de comparar a avaliação de vinhos com dirigir um carro. Dirigir um carro é fácil? Não, não é fácil. Tu não entra num carro e sai pisando nos pedais e, né, e sai dando marcha ou sai, né? Não. Tu precisa entender, você precisa entender como as coisas funcionam dentro daquele ambiente para que tu consiga executar uma sequência de atividades da melhor forma possível, que vai te gerar o melhor resultado possível. Eu posso dirigir de qualquer jeito? Olha, até pode. Mas daqui a pouco não é a melhor maneira e isso não vai gerar os melhores resultados. Degustação é a mesma coisa. Por que quando a gente entra na autoescola para aprender a dirigir, o instrutor vai dizer assim para a gente, olha, vamos lá, vamos fazer o passo a passo. Vamos aqui aprender, primeira coisa é fazer. Vai arrumar os teus espelhos. Depois, né, tu vai preparar aqui o teu ambiente, ajeitar o teu banco, deixar adequado. Depois tu vai aqui botar o teu cinto de segurança. Depois vai ter aquela série de coisas até o ponto de tu virar a chave. E aí ele vai te dar sequências lógicas para ti ir executando para ter o melhor resultado na condução daquele veículo. Degustação é a mesma coisa. Pois bem, vamos entender as dificuldades e como superá-las. E, claro, vou degustar um vinho com vocês. E, claro, quando eu falo que degustação é a principal ferramenta de trabalho dos profissionais do mundo dos vinhos, principalmente enólogos e sommeliers, é importante também a gente já entendermos que a ciência, ela não conseguiu ainda desenvolver uma tecnologia capaz de substituir os sentidos humanos. Esse é um ponto extremamente importante. Ou seja, depende tudo que é agroalimentar da avaliação humana para entender características sensoriais. A ciência avançou muito no entendimento, e aí vamos falar aqui agroalimentar como um todo, mas eu vou falar de vinho, por exemplo. A ciência evolui e continua evoluindo muito para a parte de entendimento químico-físico, para a parte de entendimento que é fundamental. A enologia avança muito, né? A agronomia, campo avança muito. A parte toda de estudo sobre vinho avança muito. As pesquisas estão acontecendo e vai mudando entendimentos, e hoje se faz vinhos, né? Se faz vinhos muito melhores hoje. Nós conseguimos fazer vinhos muito melhores, os enólogos, os profissionais fazem vinhos muito melhores porque a ciência evoluiu. Mas ainda não a ponto de ter ferramentas que substituam completamente os sentidos humanos numa outra análise extremamente importante agroalimentar e dos vinhos, que é a parte sensorial. Depende do ser humano. Não tem jeito.
Por mais que se tenha tecnologias que digam, olha, consegue medir o número de moléculas olfativas, olha, consegue, né, um nariz eletrônico que consegue captar algumas moléculas e tentar identificar, mas nem perto do que os sentidos humanos fazem. Por isso que a análise de alimentos e bebidas, ela é dividida em dois grandes alicerces, análises técnicas. Um alicerce químico-físico, segundo alicerce sensorial. Toda a indústria agroalimentar precisa disso. Não tem jeito. E não adianta fazer o produto mais adequado do mundo, mais maravilhoso, se não for bom sensorialmente, porque ninguém vai consumir. Concorda comigo? Posso fazer qualquer, posso dar um exemplo lá, um biscoito de arroz lindo, saudável, maravilhoso. Se ele não for bom sensorialmente, ninguém consome. Pode ter o conceito que for, tá? Daí vira remédio. Tá bom, mas vamos avançar um pouquinho. E a primeira dica, anotem, gente, anotem as dicas, porque isso também vai ajudar vocês a aprenderem. Dica número 1, teoria e prática andam juntas. Quer aprender sobre degustação de forma consistente? Teoria e prática precisam andar juntos. Ou andarem juntas. Por quê? Vocês já devem ter ouvido falar um conceito que, olha, Marcelo, para se aprender sobre degustação, precisa praticar, precisa litragem, precisa beber, precisa degustar vinho, precisa... E é verdade. Não se aprende sobre quase nada na vida, né? Mas não se aprende degustação se não praticar degustação. Precisa de litragem, realmente. Precisa provar. Agora, também não se aprende sobre degustação somente provando. Precisa da parte teórica também. Teoria e prática em degustação, elas têm o mesmo peso. 50% de peso em cada uma delas. Se fosse somente a litragem, o beber vinho, vocês não teriam passado por uma coisa que todo mundo passa, inclusive eu passei, que é estar tomando vinho há muito tempo e não e ter dificuldade de avaliar os vinhos. E quem já não passou por isso? De degustar vinho há muito tempo, provar vinho há muito tempo, só que pega uma taça de vinho e tem dificuldade. Se fosse só litragem, era só esperar o tempo passar, continuar tomando o vinho que tu ia aprender. E isso não acontece. Isso não acontece. Se não tiver a parte teórica, se não tiver alguém te conduzindo, se não tiver alguém te orientando, principalmente para a degustação, se torna mais difícil. Então, teoria e prática, elas precisam andar juntas. Isso é bem importante. E aqui eu já saliento a importância do professor, a importância de um degustador, alguém mais avançado, que tem mais conhecimento, que vai ajudar vocês a dar uma métrica, a dar uma baliza. O que é uma baliza? É uma referência. Por quê? Vamos pensar que a gente está numa sala com vários degustadores. Se as pessoas ali têm os sentidos agindo de uma forma um pouquinho diferente, elas precisam fazer um alinhamento para entender o que é, por exemplo, intensidade e características. O que é pouco tanino? O que é um tanino médio? O que é um muito tanino? Se não tiver um alinhamento para isso, é muito mais difícil. Então, esse alinhamento ele é super importante para ter uma métrica. E esse alinhamento ele parte de uma base teórica e depois se vai para a prática. E isso de modo geral. E por que isso é super importante? A gente sabe que hoje as publicações científicas já provam para a gente, inclusive um livro muito importante falando sobre isso, né? Do Dr. Gordon Sheffer, que o cérebro é que monta a degustação. Ele pega todas aquelas informações que os sentidos estão recebendo e ele vai montar o que a gente chama de interpretação sensorial.
Só que a interpretação sensorial, ela não acontece somente de uma característica ou de um sentido. Por exemplo, estou aqui com a minha taça de vinho. Eu vou levar essa taça ao nariz. E eu cheirei. Esse vinho aqui, por exemplo, ó, eu já posso dizer para vocês. Ele tem uma intensidade média a mais. Ele tem aromas empiromáticos, ele tem aquele aroma de tosta, delicado. Ele tem um aroma de erva, bem gostoso, uma erva seca, uma erva fina. Ele tem um aroma de fruta, e um aroma de fruta já com alguns toques de evolução, e bem gostosos. Ele lembra um pouco até um toque de uma ameixa. É uma ameixa vermelha, mas que já tem aí um processo de evolução. E assim, bem gostosas as características. E quando eu estou cheirando esse vinho, quando eu estou sentindo os aromas desse vinho, o meu cérebro ele não está pegando as informações somente do meu nariz. Ele está pegando toda essa bomba de informações sensoriais que eu estou recebendo pelo ouvido, pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou sentindo na minha boca. Eu não estou com vinho na boca agora, mas eu comi alguma coisa, né? Eu estou salivando. Então o cérebro ele vai pegar essa quantidade de informações sensoriais e ele vai tentar interpretar isso de acordo com essa série, né, de estímulos sensoriais recebidos. Com essa série de percepções que ele está tendo. E isso, o Dr. Gordon Shaffer, que é o maior pesquisador, o Dr. Gordon Shaffer, ele é um PhD em neurociência, né? Ele é um neurocientista lá do Hospital de Yale, da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. E ele é um dos maiores especialistas em neurociência do mundo, com as pesquisas muito direcionadas para a interpretação do cérebro sobre características sensoriais de alimentos e bebidas, né? Tanto que ele vai escrever 2 livros super importantes, um sobre gastronomia, sobre essa percepção sensorial, que ele vai chamar de Neurogastronomy, e depois ele vai escrever um outro livro com esse compilado de pesquisas sobre a interpretação do cérebro das características sensoriais dos vinhos, chamados Neuroenology, que é incrível, são 2 vinhos, são dois livros espetaculares e vale muito a pena, só tem publicação em inglês, mas realmente vale muito a pena. Quando a gente entende que o cérebro vai receber essa grande quantidade de informações, a gente precisa saber que, né, não é somente um aroma que está saindo do vinho que eu estou interpretando. Isso é extremamente importante. Por que a teoria é importante? Por exemplo, agora. O que a gente está fazendo agora? Agora a gente está tendo uma aula nesse exato momento, agora teórica, que está nos dizendo, olha, Marcelo, aluno Marcelo, tu precisa entender que o cérebro está entendendo e recebendo muitas diferentes informações sensoriais. Então, se tu quer pegar uma taça, entender as características, tu precisa ter noção de que se tu estiver ouvindo uma música, isso vai influenciar. Se tiver cheiro no ambiente, isso vai influenciar. De acordo com o que tu comeu, isso vai influenciar. Alguém tinha perguntado aqui, deixa eu ver qual era a pergunta. Tinha passado uma pergunta aqui que sobre a questão de música, que foi o Giovanni que trouxe, né? O Giovanni falou, ó, professor, música pode auxiliar na melhoria da degustação? Então, Giovanni, eu posso dizer o seguinte, tá? A gente tem algumas pesquisas interessantes sobre isso, mas música influencia na degustação. E, inclusive, a gente tem realizado pesquisas, claro que isso demora e as bases vão mudando como um todo, né? Alguns entendimentos. Tem alguns pesquisadores que já estão se especializando nisso, que é como a música pode influenciar, não só a música, mas os sons, podem influenciar na percepção, a ponto de, por exemplo, ouvir um determinado som e isso fazer a percepção da pessoa mudar. Ah, sentir um pouco mais doce, um pouco mais azedo, sentir um pouco mais ácido, um pouco isso, mas isso não é comprovado ainda. Agora, a música com certeza influencia. Pode ser para melhor ou para pior, aí vai depender de vários fatores, né? De modo geral, você não quer a música te influenciando, na teoria, porque pode tirar o teu foco do que você realmente precisa. Inclusive, daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão, né, de preparação para degustação. Bom, pois bem,
Então, teoria e prática andam juntos. É como se a gente fosse dirigir. Se eu só for pisar em pedal, acelerar, fazer marcha, pode não ter o melhor resultado possível, tá, Marcelo? Mas eu não aprendo a dirigir se eu não tiver prática, não. Assim como tu não aprende a dirigir se não tiver teoria. Tá, Marcelo? Ninguém entra num carro e sai dirigindo, gente. No mínimo, a pessoa está ali olhando, alguém está te orientando, pode não ser a melhor orientação possível, mas vai estar alguém ali, né, dizendo, olha, faz isso, faz aquilo outro, né? Então, isso é super importante. Bem, bem importante, tá? Pois bem, se isso é importante, teoria e prática já juntos, a gente precisa praticar regularmente. Precisa praticar regularmente. Tu quer ser um bom, você quer ser um bom degustador, você precisa praticar regularmente. Você quer ser um bom motorista, você precisa dirigir regularmente. Você quer ser um bom degustador, você precisa dirigir regularmente. Mas aqui uma outra observação importante. Não é só praticar. Precisa também evoluir. Se você quer ser um bom degustador. O que é evoluir? Se eu entro em vícios, eu sigo sempre fazendo aquilo, tá? Então vai ser sempre isso, sempre dessa forma e tal. De modo geral, teremos problemas. Porque nós vamos entrando em vício. Quando a gente forma um degustador profissional, por exemplo, lá na Itália, ele vai trabalhar no laboratório fazendo análise sensorial científica, ou seja, ele vai ser um degustador profissional, a gente vai chamar ele para as pesquisas científicas para degustar os produtos. Esse degustador, ele é regularmente calibrado. O que é isso? Ele é regularmente parametrizado para que ele não comece a cair em vícios. E isso é muito regular, é muito comum no mundo dos vinhos. Os degustadores começam a cair em vícios de cansaço, de influências de paisagens, que a gente chama, né? Paisagem é aquilo que é tão cotidiano que daqui a pouco tu para de perceber. Tu chega, tem um quadro torto na tua casa. Aí tu não arruma. Todo dia tu vê aquele quadro torto. Daqui uns dias tu não percebe mais que o quadro tá torto. É o que a gente chama de paisagem, vira parte do contexto. Se você pega uma taça de vinho e você começa a desconsiderar algumas coisas, mesmo de forma não consciente ou perceptível, com o tempo você nem lembra mais, e vai passando, e vai ficando, e vai... Então precisa estar constantemente revisitando. E mais do que isso, o degustador profissional, por exemplo, está constantemente sendo retreinado. Não significa que ele vai reaprender. Não, ele vai entender de novo e recalibrar os seus sentidos e aprender o que precisa aprender que tem de novidades e relembrar as coisas do cotidiano que daqui a pouco ele está se passando. Vocês querem um exemplo prático que a maioria dos degustadores passam e vivem? Avaliação sensorial, de modo geral. Avaliação técnica. O que acontece? Tu serve um vinho, que a primeira coisa que o degustador faz, pega a taça pro nariz. É isso. É aquilo, já sai falando das características, já coloca o vinho na boca, mas espera aí. Se você, degustador profissional, se você, degustador técnico, aprendeu que as etapas de degustação visual, olfativo, gustativo, depois chegamos nas conclusões. Por que diabos tu vai botar o vinho primeiro no nariz, na boca e depois tu vai fazer o visual? Tem uma lógica para que isso aconteça nessa sequência. Isso é comum no mercado. Ok, então, Marcelo, tu nunca pega o vinho, serve, coloca a taça no nariz? Não, eu faço isso regularmente, para ver se o vinho está saudável, né? Para ver se o vinho não tem problema, mas eu não tô ali já. Se é uma degustação técnica, tá, gente? Se é uma avaliação sensorial. Não é a questão de beber vinho ou servir vinho, fazer um serviço de vinho, não. Falando tecnicamente. Se é tecnicamente, tem que seguir o que cientificamente hoje tem de mais adequado para, tecnicamente, ter os melhores resultados. Então, percebam que aqui são coisas que são, entre aspas, simples, mas que muitas vezes a gente cai no erro. O degustador cai nesse erro regularmente. Regularmente. Tá? Então, precisa ser seguidamente revisitado. Então, olha aqui um exemplo, tá? Olha só. Eu vou degustar com vocês daqui a pouco um vinho, né? Eu vou fazer a avaliação técnica desse vinho, da Campanha Gaúcha. Um vinho tinto. Aqui que eu estou mostrando para vocês é uma análise sensorial científica
feita pela Embrapa Uvivim, coordenada pela Embrapa Uvivim, que seguiu toda a metodologia científica internacional com base nas normas ISO, para definir o perfil sensorial médio. Olha, prestem atenção, tá, gente? Perfil sensorial médio dos vinhos tintos da Campanha Gaúcha e dos vinhos tintos da Serra Gaúcha. Eles fizeram de várias regiões, das regiões produtoras do Rio Grande do Sul, principalmente, mas do Brasil. E olha que a gente comparando os dois perfis sensoriais, o que a gente espera dos vinhos tintos da Campanha Gaúcha? Vinhos com um pouco mais de álcool, vinhos com um pouco mais de corpo, essa acidez mais, né, média, esse tanino médio um pouquinho mais macio de modo geral, e, né, uma intensidade aromática de frutas um pouquinho mais maduras, mais presentes. Se a gente compara com o perfil médio dos vinhos tintos da Serra Gaúcha, olha como muda muito. Ah, são vinhos com menos álcool, são vinhos com menos com um pouco menos de corpo, são vinhos com uma predisposição de maior acidez, maior concentração ácida. Marcelo, por que você está mostrando isso? Isso é uma questão teórica. Eu estou mostrando para vocês uma base teórica. Por exemplo, se vocês forem comparar um vinho da Serra Gaúcha com vinho da Campanha Gaúcha, vocês têm um ponto de partida teórico ajudando vocês na degustação. Eu não provei esse vinho ainda, mas eu vou dar um gole dele agora. Aromaticamente, eu já posso dizer para vocês. Ele tem um caráter de fruta madura um pouco mais evidente. Ele até tem um toquezinho de sobrematuração, apesar de ainda ter uma ideia de frutas vermelhas aqui no vinho. Olha, bem condizente. Ah, todo vinho da Serra, todo vinho da Campanha assim? Não. Se o mundo dos vinhos fosse tão simples que 1 mais 1 dá 2, a gente não teria tanta coisa para estudar, não estaria sempre estudando, não estaria sempre aprendendo, exatamente porque é complexo mesmo, é muita informação. Por isso que a gente tem que estar constantemente revisitando, reaprendendo, e degustador técnico precisa estar constantemente se alinhando, né? Se parametrizando e se reciclando. Não tem jeito. É extremamente importante. Aliás, tomar um gole desse vinho, só para Bem interessante. Passei vinho pela boca só para dar uma avinhada na minha boca. Primeiro gole de vinho que estou tomando no dia, então eu estou deixando a minha boca preparada, os meus instintos preparados e os meus sentidos, mais do que tudo, preparado para degustação. E olha, eu vou dizer para vocês que é um vinho de presença, tá? Pois bem, já comecei um pouquinho de prática aqui, né, para a gente já seguir alguns pontos, a gente vai começar a direcionar para alguns focos. Tá, deixa eu responder algumas perguntas aqui de vocês e vamos para a nossa dica número 2, para a nossa referência número 2. Pergunta da Márcia. Preciso comprar urgentemente uma caixa de aromas. Acho que vai me ajudar muito. Cuidado só, Márcia, tá? Já que nós vamos falar nisso nesse exato momento, que é o seguinte. Aquelas caixas de aroma, elas podem ajudar, até podem. Mas, de modo geral, aquelas caixas de aromas são aromas químicos, são aromas artificiais e que não são muito adequados para tu entender realmente os aromas como eles acontecem. Os bons kits de aroma eu recomendo. A grande maioria dos kits de aromas eu não recomendo. E os bons kits de aromas, eles são um pouco mais caros. Né? Então, Nevers Van, por exemplo, é muito bom, francês, que é um dos melhores do mundo, e outros, né? Mas não, de modo geral, os kits, e assim, mesmo assim, são caros. Mesmo os kits ruins são caros. Agora, os bons são bem mais caros e eu não recomendo. Mas eu vou aproveitar, já que eu não estou recomendando, para te responder o que eu recomendo. Nesse momento, por ser a dica número 2. Certo? Deixa eu responder mais aqui, deixa eu ver o que mais. O Hélio perguntando, fumantes são prejudicados sensorialmente? Ótima pergunta, Hélio. Sim, num primeiro momento, sim. Os fumantes, de modo geral, eles ficam com uma sensibilidade menor
e com uma dificuldade um pouco maior de avaliar as características dos vinhos. Mas tem uma coisa que eu preciso também deixar claro para ti, Eli. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade muito grande, muito grande. Então, o que ele faz? Se tu é um fumante regular, tá? Tu fuma regularmente, e eu não tô te recomendando isso, por favor. Só tô te explicando como isso funciona cientificamente, comprovado. O cérebro, ele faz uma coisa chamada dessensibilização. Se tu fuma regularmente e tu degusta vinho, o cérebro ele faz uma dessensibilização da parte do cigarro, do fumo, e ele foca no perfil que tu tá tentando entender dos vinhos. Tu vai ter menos sensibilidade, a pessoa vai ter menos sensibilidade, mas ela tem essa capacidade. Então, eu vou tomar um vinho, vou provar, vou degustar um vinho, eu sou fumante, eu fico com cheiro de cigarro. Não, o cérebro ele dessensibiliza com o tempo. Mas isso que se for regular. Se tu tá começando a fumar, se tu fuma de vez em quando e tu vai degustar, dá problema sério, tu não consegue. Tá? Vai ficar ruim, o cérebro não vai conseguir, ele tem dificuldade. Agora, se tu é um fumante regular, o cérebro, com o tempo, ele vai dessensibilizando essa questão do cigarro e te permitindo fazer a avaliação dos vinhos, sim, tá? Mas não estou te recomendando isso nem para ninguém. Só estou dizendo que o cérebro trabalha dessa maneira. Uma outra pergunta que o Ricardo perguntando. Até que ponto descartar e beber influencia na avaliação do vinho? Boa pergunta, Ricardo. Aliás, ótima pergunta. Eu tomei um gole agora do vinho e eu descartei ele. Degustação técnica, de modo geral, é extremamente recomendado que você descarte, porque quanto mais vinho, mais os sentidos vão ficando cansados. Quanto mais tu consome o vinho, mais rápido eles vão ficando cansados. Conforme você vai descartando, você vai cansando eles de forma mais lenta. Isso, por um lado, é bom. Quem quer desenvolver bem aí a parte de avaliação. Imagina numa manhã, vai degustar aí 40, 50 rótulos num concurso de vinho ou numa avaliação de vinhos, etc. Vai cansar muito, né? Então não tem jeito. Então, sim. Agora, se vamos falar de degustação técnica, avaliação sensorial, se descartar o vinho, tu vai conseguir entender as mesmas características que consumiu o vinho? A resposta é sim. E isso a prática vai nos ensinando. Num primeiro momento, tu pensa, não é possível. Eu só consigo entender o vinho tomando. E a verdade é que tu tá acostumado com aquilo, teu cérebro foca naquilo. Mas tu descartando consegue avaliar tão bem quanto se você engolir. Ok? Com a vantagem de cansar menos. Mas eu estava falando para vocês a segunda dica, e a gente traz mais uma série de perguntas aqui. Muito foco em aromas e sabores. Dica número 2. Porque interpretar aromas e sabores é, com certeza, o maior desafio da degustação. É o maior desafio. Então, eu preciso ter uma atenção redobrada aqui. O que são os aromas? São os cheiros, são as moléculas voláteis que saem do líquido e ao entrar em contato com as nossas cílias, né, nasais, vamos chamar de cílias, vamos achar que é de olho, né? Não. Entrando em contato dentro da nossa fossa nasal, no nosso nariz, as moléculas voláteis entram em conexão com o nosso bulbo olfatório e ele recebe ali aqueles estímulos sensoriais que a gente vai definir como aromas, cheiros. Pois bem, isso pode acontecer de forma direta, pelo nariz, ou de forma indireta, pela boca. Como isso é gerado por estímulo químico, ou seja, aquelas moléculas químicas que saem do líquido, entram em contato com pequenos, entre aspas, pelinhos dentro do nosso bulbo olfatório e gera uma sensação. E a sensação ela é interpretada. O que acontece? É que nós, seres humanos, a gente, de modo geral, a gente tem a capacidade, isso ainda não está 100% comprovado, mas bem encaminhado, que a gente tem uma capacidade aí de entender diferentes moléculas olfativas, talvez na quantidade de 10, 11, 12 mil diferentes moléculas. Ou seja, diferentes possíveis aromas e sabores. Como essa informação ela é um pouco assustadora, por um lado, né, e uma
extremamente gratificante por outro, ou seja, a gente pode sentir diferentes aromas, e esse é um dos principais motivos que o mundo dos vinhos nos atrai. O mundo dos vinhos atrai porque a gente quer sentir aromas e sabores gostosos, diferentes, positivos. Não, eu bebo vinho para ficar louco pelo álcool. Não, também. E aí não nada de errado quem bebe vinho porque gosta do álcool, gosta da tontura. Mas a parte de avaliação sensorial, de análise sensorial, de degustação sensorial, não bebe para ficar louco, tu bebe para entender as características. E um bom profissional de vinho, ele bebe vinho, mas ele também degusta vinho. Degustar vinho é entender as características para tomar as melhores decisões. Aromas e sabores são fundamentais para tudo no vinho. Para harmonização, para saber se o vinho está saudável, se ele está bom ou não está bom, para saber se o vinho tem potencial de guarda, para tudo. E aí, caríssimas e caríssimos, como se evolui em degustação? Não recomendo, falei para vocês, kits de aromas, porque eles, de modo geral, são químicos e não são adequados. Porque aquele cheiro que tu está tendo naquele frasco, daquele líquidozinho químico, não é igual ao que você vai sentir nos vinhos depois. Esse é o problema. Aqueles frascos químicos, na verdade, tem muito álcool. Não é o melhor caminho. Quem usa, tudo bem, não tem problema. Tá? Os bons, sim, só que isso aí são muito, muito caros. Né? As uvas, como eu falei para vocês, é caríssimo, né? Estão falando aí. Nem sei quanto que está hoje o kit completo deles, né? Eu tenho alguns daquelas que eu trago normalmente de viagem, mas não é barato. Então, o que nós temos que fazer? Praticar. Praticar seguindo a dica anterior. Teoria e prática andam juntos. Mas aqui, praticar bastante. Gente, melhor laboratório de análise sensorial que existe se chama feira. Se chama área de hortifruti do supermercado. Vai para lá e vai praticar lá. Agora, se tu pega uma laranja e cheira uma laranja, tá, você cheira de laranja, para mim é óbvio. Não é a melhor forma de se estudar. Pega a laranja, cheira ela com calma, raspa, né, a casquinha da laranja com a unha, cheira ela, né? Depois pega a laranja em outros estágios, pega lá um doce de laranja, uma laranja cristalizada, pega um suco de laranja, foca naquilo, anota, tá, suco de laranja me pareceu assim, me pareceu assado, uma nota um pouco mais, né, o doce de laranja um pouco mais assada, tinha uma nota, e vai anotando, porque é assim que a gente pratica. A gente só consegue interpretar aquilo que a gente conhece. Vocês não conseguem interpretar, a gente, todos nós, né? Não só vocês, o que a gente não conhece. Não tem jeito. Então precisa conhecer. Se tu quer sentir e interpretar aroma de ameixa madura, tu precisa sentir o aroma da ameixa madura. E não é o melhor caminho pegar um aroma artificial que simula aquilo de uma forma muito ruim, de modo geral. É melhor você pegar algo original. Pega a ameixa madura, corta a ameixa madura, cheira a ameixa madura, mastiga ela devagar na boca, vai sentindo as características, vai tentando entender aquilo como está acontecendo, e assim com tudo. E uma dica preciosa para vocês. O cérebro, ele precisa guardar essa informação. Aquilo que a gente chama de memória olfativa. Como a gente sente muitos diferentes aromas, o cérebro tem muita informação e ele não guarda tudo aquilo de forma automática. Ele vai descartando a maior parte daquilo. Então, essa forma da gente estudar com o produto real, para ir no hortifruti lá e daqui a pouco comparar 2, 3 tipos de produto, ir na feira, por exemplo, isso vai ajudando o cérebro a guardar aquela informação. Mas a gente precisa dar esse foco. Não jogar ali, a ameixa madura, isso é óbvio, a ameixa madura. Enfim, é óbvio que tu tá com a ameixa madura na tua mão, tá cheirando ela, tá mordendo ela, tu sabe que é uma ameixa. Agora pega o aroma numa taça de vinho. Como é que você interpreta isso? Se você tiver guardado também aquela informação que você recebeu. Então, isso é super importante. Então, não é só ter vivenciado. Precisa também guardar aquela informação para que quando sinta de novo, pum! Isso aqui é ameixa madura. Isso aqui é determinada coisa. Isso aqui é determinada característica. E aí, querem ver como isso é verdade?
Quantas vezes vocês já sentiram um cheiro e vocês, isso eu conheço. Isso é o cheiro de, como é que é mesmo o nome? Poxa, não, como é que é? Não, isso é cheiro de, eu tô passando na rua, eu conheço esse cheiro. Esse cheiro de flor. É um cheiro de flor. Que flor é essa? Não, eu sei aquela flor, né? Como é que é aquela flor? Eu sei, eu conheço. Tu não tá vendo. Aí alguém tá contigo e olha, isso é jasmim. E tu, jasmim. É jasmim. O que aconteceu? Teu cérebro, ele tinha aquela informação, tu já tinha cheirado jasmim, tu já tinha aquela característica de alguma forma memorizado, mas tu não tinha aquilo tão claro, tu não tinha aquilo tão nítido, tu não tinha aquela informação tão bem alocada. Essa forma de praticar regularmente interpretação de aromas e de sabores é exatamente para ir alocando essas informações e ficar mais fácil. Para quando precisar, o cérebro busca aquela informação. Então, não somente eu preciso ter vivido, conhecido aquele aroma, como também preciso guardar aquela informação. Por isso que eu preciso estar regularmente praticando. Por isso que eu preciso estar regularmente treinando. Por isso que eu preciso estar regularmente me alinhando. E o prof, querido, salve, salve, na pesquisa dele de pós-graduação lá na Itália, ele criou a roda de aromas, esse prof aqui, criou a roda de aromas com uma linguagem internacional traduzida para português. Eu não criei a ideia da roda de aromas, esse é um trabalho de pesquisa de PhD da Enoble, lá da UC Davis, na Califórnia, final dos anos 80, que ela sistematizou essa ideia de uma forma brilhante, e a minha pesquisa vai em cima da roda de aromas dela, que é uma ferramenta extremamente importante para entender aromas e sabores. Porque aqui tu tá vendo os agrupamentos por famílias aromáticas de alguns aromas mais comuns para o mundo dos vinhos e internacionalmente utilizados. E isso ajuda bastante. Por quê? Por quê que ajuda bastante? Primeiro, lembra teoria e prática? Aqui vocês estão na teoria olhando ali, vendo os aromas, vendo os agrupamentos. Tem todos os aromas de vinho? Não. É só uma ferramenta para dar um bom ponto de partida. E vocês podem pegar esses aromas aqui e ir atrás deles para vocês começarem a praticar. Marcelo, pega ali, aroma. Aroma frutado. Fruta cítrica. Maçã verde. Vai lá, pega a maçã verde, corta a maçã verde, né? Cheira a maçã verde, bate a maçã verde no liquidificador, abre ele igual que bateu, cheira devagar, e assim vocês vão praticando. Essa é uma forma extremamente importante e barata, gente, para vocês praticarem. Barato, porque é do cotidiano. Cada dia cheira uma coisa diferente, dá um foco de tentar entender aquele aroma. Uma, duas frutas, ou um legume, ou um tubérculo, ou uma salada, e assim sucessivamente. Porque isso vai ajudar vocês a evoluírem. E é fundamental aromas e sabores. Tá? Então, a roda de aromas aqui eu só botei ela ampliada para vocês entenderem um pouquinho mais, né? Tá por agrupamentos de famílias aromáticas, depois passa por um segundo nível e começa a ficar um pouco mais específico, até que chega no último nível da roda, a parte externa, com um aroma bem direcionado, tá? Bem específico. Tá? Então, aqui só diferentes famílias, diferentes perfis. E se vocês usarem esses termos para descrever os vinhos, a parte de aromas e sabores, vocês estão muito bem. Tá? Aliás, vocês estão acima da maior parte dos profissionais do mundo dos vinhos, se vocês usarem esses termos aqui para definir aromas e sabores, tá? Beleza, vamos, antes de entrar na nossa dica número 3, responder aqui mais algumas perguntas de vocês, caríssimos e caríssimas, certo? O pessoal perguntando qual vai ser a dica 3. Dica 3 vai ser preparação, tá? Vamos lá. Perguntas. Pergunta da Cláudia. Eu planto ervas aromáticas como alecrim, salve e orégano, mas tu é uma felizarda. Tu é muito feliz, Cláudia. Aproveita muito isso. Que bênção. Então, ainda mais que tu planta tuas próprias ervas,
aproveita para praticar muito, porque são todos aromas bem comuns no mundo dos vinhos, tá? Bem comuns. Então, aproveita, vai lá no teu jardinzinho, lá na tua plantação, pratica, pega um galinho de alecrim, né? Alecrim é bem aromático, sente aquele aroma tão refrescante do alecrim, né? Quebra um galinho, cheira o galinho quebrado, né? Pega um pedacinho de folhinha do alecrim, dá uma mastigadinha, e assim se pratica. Vamos para a próxima aqui. Tem mais perguntas. O Felipe botou a pergunta grandona aqui, vamos ler. No concurso Melhor Sommelier do Brasil, se não me engano, uma das bebidas que tinha que acertar era azeite. Ele não prejudica nas próximas bebidas que vêm depois? Boa pergunta, Felipe. Depende. Se você ficar na boca com residual de azeite, ele pode prejudicar um pouco, porque o azeite pode dar uma mascarada ali em algumas características, principalmente estruturais do vinho. Pode dar um conflito, né? Pode dar uma dificultada. Agora, se tu tiver o palato limpo, não. Por exemplo, como que os degustadores fazem quando degustam muitos azeites? Eles usam a maçã verde para limpar o palato, porque ela é extremamente ácida, ela é fibrosa, então, né, ela tem aquela pectina também, ela vai dando uma limpada no palato, ela serve exatamente para dar uma limpada no palato e preparar para degustar o próximo azeite. Quando é um azeite só, é menos agressivo, vamos dizer assim, né? Porque é um azeite, enfim. Mas o candidato no concurso Melhor Sommelier do Brasil, ele tem recursos ali para isso, né? Ele tem água, ele pode ir lavando a boca, ele vai, né, praticando, e a ideia ali do concurso Melhor Sommelier do Brasil não é você ter, né, o melhor mundo possível de avaliação sensorial, mas olha que interessante, se tu percebeu no concurso, e ele é um concurso com base no melhor sommelier do mundo, certo? A gente faz exatamente o mesmo modelo, tanto no melhor sommelier do Brasil, quanto no melhor sommelier do Rio Grande do Sul, por exemplo, que a gente organiza aqui na BS Rio Grande do Sul. O último concurso do melhor sommelier do Brasil a gente também organizou aqui, né, na BS Rio Grande do Sul, foi no Estado do Vinho, então veio todo mundo para cá, enfim, os candidatos, o pessoal da BS Brasil, das outras ABSs. E se você perceber, sempre no concurso de melhor sommelier, seja do Rio Grande do Sul, seja do Brasil, seja do melhor sommelier do mundo, o candidato sempre começa pela avaliação sensorial dos vinhos. Mesa número 1 de avaliação. E agora, no concurso Melhor Sommelier do Brasil, eu era um dos juízes que estava na mesa 1 de avaliação sensorial. Então, eles vão direto ali, exatamente para quê? Para eles estarem o melhor possível sensorialmente para degustar os vinhos. E aí, depois, eles vão para o restante do circuito, né? Aí, depois, eles vão para outras bebidas. Depois, então, primeiro começa com a avaliação sensorial, descrição do vinho ali. Boa pergunta, tá? Bem boa. Vamos lá, mais uma pergunta e vamos para a dica número 3. O Guilherme perguntou. Guilherme Farina. Algumas pessoas dizem que álcool é sentido como uma queimação na garganta. Procede? Como fazer a análise caso a dose seja descartada? Vou considerar o seguinte na tua pergunta aqui, Guilherme, é sobre como avaliar o álcool quando é descartado, tá? Vou interpretar assim, se for diferente, você manda aqui de novo. Sim, o álcool, na verdade, ele tem uma capacidade muito grande de irritar muitos dos nossos receptores sensoriais. O álcool irrita as nossas narinas, o álcool irrita as nossas mucosas, ele causa uma sensação de irritabilidade. Assim como também o álcool pode causar uma sensação de ardência. O termo correto, na verdade, é pungência, né? Ele pode causar essa sensação, tá? Então é bem comum. E quanto mais álcool, isso se torna mais evidente. É errado o termo que álcool esquenta. Tecnicamente, não. Tá? Tecnicamente, o álcool, se tu consome álcool, ele não vai te deixar mais quente. O álcool esquenta a gente no inverno. Não necessariamente. Mas o álcool traz uma sensação de um pouquinho mais de conforto, de mais prazer, de mais tolerância, enfim. E o álcool vai nos deixando um pouco mais, digamos, anestesiado, né? Mas não é que ele cause calor, mas ele causa essa sensação de queimação. É bem isso, né? Uma sensação de ardência e de queimação. Quanto mais álcool, sim, mais essa sensação é perceptível. Agora, um outro comentário também, Guilherme, é que mesmo a gente descartando o vinho, essa sensação acontece em boca.
Tá? Essa sensação de maior aquecimento, às vezes começa a ficar aquecida, a cabeça começa a ficar um pouquinho mais quente, né? Assim, começa a ter um aquecimento e isso o álcool gera, no primeiro momento, um leve aquecimento e depois começa a esfriar o teu corpo. Então, o álcool, assim, quem quer se esquentar no frio, bebida alcoólica não é necessariamente a melhor solução, tá? Mas sim, consegue descartando avaliar o álcool também. Tá, antes da gente voltar para mais perguntas, vamos aqui para a nossa dica número 3, que, gente, é bem importante, anotem isso. Preparação é importante. Eu estou aqui agora, né, num local que é uma janela bem ampla aqui na minha frente, vocês estão vendo bastante luz aqui, e tá na luz ambiente, que tá meio nublado, né, mas tem uma boa quantidade de luz, 11h15 da manhã, que dizem alguns especialistas que a melhor forma de se degustar é uma luz natural, próxima às 11 da manhã, mas isso é praticamente impossível a gente degustar sempre assim, né? De vez em quando acontece. Hoje eu estou aqui, tá, por exemplo, acontecendo, mas não é o melhor caminho porque nem sempre tu tem esse recurso, vai ter sempre esperar às 11 da manhã, não. Mas tu preparar o ambiente para a degustação vai te ajudar muito, porque quanto melhor a preparação, mais recursos, melhor a tua performance para a degustação. Eu não estou num local completamente preparado para uma degustação técnica. Estou transmitindo uma aula aqui para vocês. Eu fiz uma preparação do melhor possível para eu fazer uma degustação técnica com vocês. Eu abri o vinho agora, nesse momento, está aberto aqui do meu lado, né? Tem o ar-condicionado, se precisar ligar para deixar a temperatura adequada. Hoje está na temperatura boa, eu vou dizer aqui para vocês, olha. A temperatura agora está na faixa dos seus 19 graus, tranquilamente, porque degustação técnica a gente faz a temperatura de 20 graus, não preciso ligar ar-condicionado, se precisasse ligaria. Eu tenho água, bastante água, eu peguei uma canequinha para fazer descarte, porque eu vou ficar descartando, né, quando eu estou fazendo degustação técnica. Eu tenho uma taça ISO, que é uma taça adequada, eu lavei bem essa taça, eu deixei essa taça bem limpa, eu sempre confiro se essa taça tem cheiro, tem gostos, tem, né? Eu fiz a preparação do melhor possível para eu fazer a degustação e eu conseguir desenvolver bem. Se vocês querem degustar bem, se preparem o melhor possível. E eu trouxe aqui para vocês, para deixar aqui, algumas comparações quanto a isso. Primeiro, dizer que degustação técnica, quando eu quero interpretar características dos vinhos, não é beber vinho. Não é hedonístico. Não é só abrir a garrafa e beber e ser feliz. Não, tem um momento que é para isso. E tem um momento que é a degustação de tentar entender as características, que é o que a gente chama de degustação técnica. Quanto melhor eu estiver, eu, degustador, melhor. Assim, quanto melhor eu tiver o meu ambiente, mais adequado para a degustação vai ser. Vocês imaginam que eu vou estar aqui agora com vocês, vou estar degustando. Aí eu disse, não tem água, tem que buscar água. Aí eu já começo a ficar nervoso. Aí eu vou lá pegar água. Aí eu trago a água, tipo, não tem pó, como é que eu vou descartar? Meu Deus, o que eu faço agora? Gente, a gente vai ficando influenciável. Vou degustar um vinho com vocês. Ele é um vinho tinto. Eu deixei ele numa temperatura, uma leve refrescadinha pela manhã, para ele baixar um pouquinho, tirei um pouquinho antes da aula, para ele subir na temperatura, mas é um vinho tinto, eu quero tomar ele na faixa dos seus 16 graus, 17 graus. Se fosse um vinho tinto, tivesse um calorão, né? Ou seja, muito quente, por mais que eu baixei a temperatura, daqui a pouco, né, o vinho não está na temperatura adequada, ou ao contrário, é um vinho branco e eu não tenho vinho gelado, e como é que eu vou avaliar bem o vinho se ele não está na temperatura? E aí eu não botei na temperatura, ou seja, preparação é importante para degustar e avaliar, para degustar e interpretar características. Então eu trouxe aqui para vocês umas dicas de como vocês podem organizar a degustação técnica. Lembrando que a gente está falando aqui de uma degustação para entender características. Não é o tomar vinho com os amigos. Aí é outra coisa, não é tomar um vinho em casa, lendo um livro. Não, aí é tomar vinho, aí é hedonística, é beber. É beber. Não tem nenhum problema, para isso que o vinho existe. O vinho existe para a gente beber. A gente faz avaliação técnica para profissionalmente facilitar o trabalho, ser mais assertivo, mas quando eu vou fazer avaliação técnica, eu preciso estar preparado. Então, questão de local, né, iluminação, temperatura.
temperatura do ambiente, temperatura da bebida, o que eu comi. Então, né, isso vai influenciar. Esqueci o nome do colega, ele tinha trazido a pergunta sobre o cigarro, né? Tipo, eu tô. Vou botar outro exemplo, tá? Mais comum. Café. Tô tomando café preto. Tô tomando café preto, muito forte, muito amargo. Aí tá, terminei meu café, vou avaliar o vinho. Teu palato tá completamente bagunçado, cansado, desestimulado por causa do café. Né? Eu fui tomar banho, botei um monte de perfume, e aí fui para degustação, cheirando perfume, eu vou cheirar o vinho. Tô fritando um bacon na cozinha, e aí aquele cheirão de bacon aqui, eu vou avaliar o vinho. Não vai dar certo. Por isso que preparação é bem importante. Quanto mais preparado você, degustador, tiver, melhor, mas também quanto mais você preparou a degustação, ou alguém preparou para vocês, melhor. Tá? Então aqui também passo mais umas dicas referentes a essa questão de preparação, né? De palato, usar as ferramentas, ter as ferramentas à disposição, ter tudo aqui, né, disponível perto de você, você está confortável, está, né, se sentindo bem, estar bem hidratado. Então vou ter algumas dicas aqui para facilitar vocês aí nessa parte de preparação. A mensagem é: quanto melhor preparado vocês estiverem, melhor, assim quanto melhor vocês fizerem a preparação, e aí eu já estou remando para física e ambientalmente, melhor. Podem ter certeza. Isso faz muita diferença. Tem muita gente que quer fazer avaliação de vinhos, mas não faz uma preparação mínima necessária para isso. E isso, claro, vai impactar diretamente na sua avaliação. E uma questão final quanto a isso, tá, gente? Preparação. É que quando você já começa a preparar o ambiente, quando você começa a ajustar as coisas para fazer a avaliação técnica, o seu organismo começa também a entrar naquele ritmo e se preparar para aquilo. Isso é muito interessante. O cérebro já começa a processar informações pertinentes àquilo. Então, isso faz toda a diferença. Assim como as etapas de degustação devem ser seguidas. Devem ser seguidas. E as pessoas, de modo geral, que vão avaliar vinho, não seguem. Por quê? Aquilo que eu falei para vocês. A gente, aos poucos, vai ficando viciados, a gente, aos poucos, vai ficando fazendo as coisas não necessariamente da melhor forma, mas a forma que a gente vai, né, às vezes, absorvendo de uma forma não tão adequada. É como se dirigir. Você aprende a dirigir sem fazer marcha direito, você aprende a dirigir com o pé na embreagem, né, que não tem necessidade, você aprende a dirigir de uma forma, né, não adequada no momento de fazer as marchas, você vai conseguir dirigir, mas não vai ser a melhor forma possível. Se você faz as etapas corretas, a sequência correta, o momento certo de fazer a marcha, você vai fazer isso de uma forma mais competente, ao momento certo de dar o pisca, né? O pisca, né? A seta, né? O pisca-alerta ali, né? Não sei se aqui no sul a gente chama de pisca, não sei se tem outro nome no Brasil, né? Mas ali o pisca-seta, por onde você vai entrar o carro, né? A forma de acelerar, a forma de frear o carro antes da curva, a forma de frear o carro quando está chovendo. Se você aprende isso, a seguir essas etapas adequadas, o teu resultado vai ser melhor. E em degustação, o cérebro, ele funciona recebendo todos os estímulos, como a gente falou antes. Mas o cérebro, ele não está processando somente as informações sensoriais. O cérebro está processando uma série de quantidades de informações de forma subconsciente que a gente não tem a menor noção, porque não está de forma consciente isso. Ou seja, eu preciso também facilitar o trabalho do cérebro para a interpretação das características. E eu seguindo as etapas de degustação, eu estou facilitando também o trabalho do cérebro. Por que existem as etapas de degustação? Porque alguém quis fazer assim? Ou porque alguém estudou e entendeu que aquela forma era mais adequada? E vou dizer para vocês,
Degustação técnica de vinhos, ela tem etapas que são simples, no sentido de segui-las, né? E eu posso dizer para vocês que hoje, para a gente simplificar o processo de degustação como um todo, 4 etapas sequenciais são fundamentais. E essas etapas estão aqui para vocês, divididas e sequenciais de uma forma bem simples, que é visual, olfativo, gustativo e as conclusões que tu tira dessas 3 etapas que a gente vai chamar aí de avaliações finais, conclusões, que são ou podem ser diferentes perfis, diferentes estilos. Por que isso? E por que seguir as etapas? E por que é importante seguir as etapas? Porque, gente, essas etapas, elas são baseadas na evolução humana. Nossa evolução. Se a gente está aqui hoje, é porque a gente passou por um processo evolutivo extremamente importante, a raça humana. A gente evoluiu a vida inteira, primeiro sendo visual, depois olfativo, depois gustativo. E depois a gente tomando uma ação, né? Eu gosto de dar um exemplo. Gosto de dar um exemplo do leite. Se tu olha um leite e ele tá com uma cor estranha, você não vai tomar, né? Ó, o leite tá verde, tá estragado, tem umas coisas estranhas aqui, tu olhou, descartou. Mas digamos que tu olhou o leite, ele não tem nenhum problema visual. Você foi para a parte olfativa, foi cheirar o leite, está azedo, vou tomar. Tá ruim. Visualmente ele estava adequado. Aí tu pegou, visualmente olhou, leite não tem problema. Cheirou ele, não tem cheiro. Botou na boca, quando tu botou na boca, sentiu que estava estranho, estava azedo, estava um negócio ácido, que no leite não é assim, opa, descartei. Não vou tomar isso é prejudicial para mim. Olha o que eu estou mostrando para vocês. Isso é da evolução humana. Por uma questão até de sobrevivência. O que acontece no nosso cérebro trazendo para um contexto mais contemporâneo? O nosso cérebro ele trabalha assim, de uma forma... Ele tenta simplificar as coisas. Por que às vezes vocês não guardam uma informação que tu quer memorizar? Porque o cérebro tem tanta informação que ele vai dizer, não, isso aqui não é importante, eu vou descartar. Ele processa muita informação. Então, ele processa muitas coisas de forma subconsciente também. Por que às vezes, do nada, a gente tem uma ideia? Né? Veio uma ideia do nada, brilhou uma luz e veio essa ideia. O cérebro estava trabalhando de forma subconsciente e daqui a pouco ele traz isso para a forma consciente porque ele achava que aquilo era importante. Degustação não é muito diferente disso. Nós estamos falando de características sensoriais através dos sentidos. Quando eu pego uma taça e eu vou para o visual dela, eu já estou dizendo, o cérebro já está, é um vinho, está com essas características visuais. O cérebro ele vai entrando naquele processo de tentar entender o que aquilo significa. Se eu tenho um vinho que é tinto, o cérebro está pensando, isso aqui deve ter tanino. Isso aqui veio de uma uva que era tinta. Isso aqui, olha, tem bastante intensidade de cor. Isso aqui pode ter um pouco mais de intensidade estrutural. O cérebro ele começa a fazer isso. Então, quando tu leva a taça ao nariz, tu já fez uma série de avaliações prévias que são extremamente relevantes e pertinentes. Tu está facilitando também o trabalho do cérebro, está também facilitando a memorização de informações também. Aí tu vai para o olfativo. Esse vinho tem uma intensidade média a mais. Esse vinho ele é correto nos seus aromas. Esse vinho tem uma intensidade muito interessante de algumas características se destacando. Aqui, então, eu poderia até já chamar essa nota secundária, bem evidente. Tem um toquezinho na pungênciazinha do álcool, eu sinto já pelo nariz. O vinho tem uma quantidade um pouquinho maior de álcool, interessante. Tem isso. Então, o cérebro já está fazendo, olha que legal, né? Olha essa informação aqui, isso aqui é relevante, está se destacando essa toquezinha aqui secundário. Tem um leve toquezinho terciário aparecendo, mas o vinho está ainda super equilibrado aromaticamente, ainda com notas aromáticas primárias, secundárias, e um leve terciário aparecendo. Isso é super rico, isso é super pertinente e faz parte do processo. Depois vai colocar o vinho na boca, fazer essas avaliações gustativas, que é do processo.
Tu vai validando etapas, ou não, tu vai validando características, ou não, tu vai validando, ou até não, dizer, não era. Parecia que ia ter tanino, me remetia a isso, mas não é. Tem bastante extração, mas tem bastante cor, tem bastante caráter de fruta sobre madura, tem até bastante álcool, mas não tem tanto tanino, não tem, faz a gente pensar e gerar novas perguntas. Poxa, da onde veio esse vinho? Como é que era determinada característica quando eu provei um vinho semelhante? Provei um vinho semelhante em cor, mas não era semelhante em tanino, não é? Isso o cérebro vai usando todos esses recursos para você ir evoluindo na degustação, na parte de avaliação de vinhos. Por mais que às vezes não apareça. Por mais que às vezes não fique tão claro, porque é um processo evolutivo. Então, sigam as etapas de degustação, porque elas foram sistematizadas para facilitar o trabalho. Mas muitas vezes nós, degustadores, preferimos não segui-la. E isso nos dificulta. Então, essa é uma dica extremamente importante para entender degustação. Tá bem, Marcelo, mas tu tá falando de visual, olfativo, gustativo, tá? Isso eu já sei, mas o que eu tenho que avaliar dessas etapas? E a quinta dica, e não vou dizer que ela é a mais importante, mas com certeza, poderia dizer que essas cinco dicas que eu tô passando para vocês, elas teriam o mesmo peso e elas precisam ser seguidamente revisitadas. Porque elas são extremamente importantes. Sem elas, se a gente não seguir aqui, a gente não é um bom degustador. Não tem como. E essa quinta dica, ela é extremamente importante como as demais. Que é, siga uma metodologia. Siga uma metodologia. E aqui, seguir uma metodologia, eu poderia acrescentar com siga uma metodologia e alguém te orientando nessa metodologia. Porque se você ainda não conhece, não domina a metodologia, precisa aprender com alguém. Isso não é só degustação, isso é para qualquer coisa na vida. E uma metodologia vai facilitar o nosso trabalho. Nosso trabalho o quê? Nós, degustadores, vamos ter menos trabalho. E metodologias são criadas para sistematizar, organizar e facilitar o trabalho. Bom, e eu gosto de falar de metodologia com uma ficha de degustação. E aqui, gente, muita gente me pergunta: ah, Marcelo, mas qual é a melhor ficha de degustação? Ah, Marcelo, qual é o melhor curso de degustação? Ah, gente, vamos lá. Os bons cursos de degustação, eles partem de buscar entender as características mais importantes da bebida. Poderia-se identificar muitas outras. Então, os bons cursos, eles têm boas metodologias. Qual que é melhor, qual que é pior? Depende do contexto, depende da necessidade. Por exemplo, a Associação Brasileira de Enologia, os enólogos que fazem vinhos, eles usam uma ficha de avaliação que é com base na recomendação da OIV, Organização Internacional da Vinha e do Vinho, que é seguindo essas 4 etapas, mas pontuando com números. Ah lá, tem avaliação visual, tu dá tantos pontos, até tantos pontos. Ah, lá no olfativo, nitidez de aromas, tantos pontos, qualidade do aroma, tantos pontos. E no final tu dá uma pontuação numérica final. Alguns vão pensar, poxa, mas essa metodologia ela é espetacular, ela é esplêndida. Depende. Para enólogo, ela é esplêndida. Para um concurso, ela é esplêndida. Agora, para o dia a dia de um sommelier, não. Pode usar ela? Pode. Não tem nenhum problema. Vai ajudar? Até vai. Mas não é a melhor metodologia para o sommelier que está ali no dia a dia, que precisa rapidamente entender as características do vinho para, né, oferecer o produto ou tomar decisões rápidas ou então existem outras metodologias e as boas escolas de modo geral elas possuem boas metodologias. Eu posso citar para vocês aqui no Brasil algumas delas, como por exemplo os cursos da Associação Brasileira de Sommelier, tem boas metodologias com base na Associação Internacional de Sommelier, com base na Associação Italiana de Sommelier, né? Então são boas metodologias. WST,
Wine Spirits Education Trust tem uma boa metodologia. Então, boas escolas, elas possuem boas metodologias, apesar de elas serem um pouquinho diferentes, elas seguem para o mesmo caminho, para uma mesma busca. E se a gente quer avançar em degustação, é fundamental a gente seguir uma metodologia para organizar as ideias e a gente conseguir entregar uma boa avaliação de vinhos. Entregar, que eu digo, é conseguir descrever, porque a avaliação do vinho nada mais é do que uma ferramenta para que a gente tome decisões certas ou mais assertivas. Por exemplo, sou um sommelier, preciso recomendar uma harmonização. Eu preciso entender o vinho, suas características, para tentar chegar na melhor sugestão de paridade daquela bebida com a comida. Ah, eu tenho que vender rápido um vinho porque ele está evoluído demais. Bom, deixa eu entender realmente, a característica desse vinho está de evolução, então quanto antes beber ele melhor, então já vamos vender o quanto antes, fazer uma promoção para tirar rápido esses vinhos, porque, né, ele não aguenta mais tempo. Não, prova o vinho, não, esse vinho tem muita potência, é um vinho para muita longa guarda, daqui a pouco eu não posso, né, nem vale a pena vender esse vinho rápido, até guardar um pouquinho aqui, ou, né, vou cobrar ele um pouquinho mais caro, porque um vinho tem muita qualidade, ou, bom, são várias tomadas de decisões que a gente vai ter como profissional de vinhos, onde a degustação vai nos ajudar a isso. E eu vou degustar um vinho com vocês agora, e eu vou usar a ficha de degustação que eu desenvolvi com base nos estudos que eu fiz. E ela é baseada numa linguagem internacional. As fichas ela é muito parecida com muitas outras metodologias, como, por exemplo, a BSRS, que eu ajudei a desenvolver a ficha aqui, do WST, do FWS. São várias escolas que usam aí uma metodologia parecida com essa, né? A própria Associação Internacional de Sommeliers é igual? Não, ela só é parecida. Segue as 4 etapas e pontua coisas que seriam mais importantes de avaliar em cada uma dessas etapas. Poderia-se ter vários outros itens dentro dessas etapas, mas aqui é uma busca um pouquinho mais, não vou dizer simplificada, que não é isso, mas é ser o mais enxuto possível, buscando um resultado bom. Um bom resultado, ou um muito bom resultado. E aí, se queria um resultado ainda melhor, poderia fazer mais avaliações. Mas eu divido aqui essa ficha em 4 etapas, visual, olfativo e gustativo, e vou fazer com vocês aqui a degustação desse vinho, tá? Que vinho eu vou estar degustando com vocês aqui? Eu estou degustando um Miolo Reserva, opa, tá para cá aqui, Tempranillo 2018, tá? Não ouviu a história. Eu fui hoje de manhã não, ontem de manhã, na Miolo. Eu fui comprar os vinhos e fui escolher um vinho para degustar, e fui comprar o vinho e achei lá um vinho muito bacana, né, que é o Miolo Reserva Tempranillo, e eu achei o da safra 2020, que é uma safra que não está mais à venda. E aí, fui lá e falei que ia usar esse vinho para degustação, né? Eu comprei o vinho, aqui o 2020, ó. Comprei ele, tá fechadinho, né? Comprei ele, que é o degustar, e aí encontrei um amigão meu lá, que é o gerente de varejo da Miolo. E ele falou, pá, Marcelo, tu vai degustar, então eu vou te dar um presente. Se tu quiser, tu degusta esse presente, se não tu toma, né? Ou se tu quiser usar na aula, tu usa, porque já tinha comprado outro vinho pra aula. E ele me deu o 2018, que ele tinha lá, pouquíssimas garrafas, não tá à venda, né? E eu adorei aqui, né? O 2018 tá bastante claro aqui, eu consigo mostrar para vocês aqui, opa, aqui, não consigo pegar o foco direito, tá aqui, é 2018, tá? Não consigo pegar bem o foco para vocês, mas ok. Bom, vamos lá, eu vou seguir essa fichinha de degustação aqui e vou avaliar esse vinho com vocês, tá? Eu vi que tem algumas perguntas, eu vou responder. Eu servi uma dose aqui, mais ou menos, vamos lá, deve ter perto de 50 ml nessa dose aqui, certo? Eu sempre recomendo degustação na taça ISO sempre que possível, porque ela é uma taça, o nome já diz, né? Taça ISO. Taça que foi desenvolvida, sistematizada nas normas internacionais ISO, padronização ISO, para ter uma mesma referência de cálice, de taça. Ou seja, internacionalmente a taça teria, ou deveria ter pelo menos o mesmo formato, o mesmo diâmetro, tudo.
Então, é a taça para a pesquisa científica que se usa. Análise sensorial científica, apesar do termo ser redundante, né? Quando a gente fala de análise sensorial, é científico, quando a gente fala de avaliação sensorial, pode ser um pouco mais flexível. Análise sensorial científica, sempre em taça ISO, a menos que a pesquisa tenha um direcionamento muito peculiar, senão, taça ISO, tá? Taça ISO é a taça referência. Eu só uso em degustação taça ISO, a menos que, né, não tenha aí uma necessidade de posso usar uma taça maior, ou enfim, mas degustação técnica, gosto de taça ISO. Pois bem, se eu vou avaliar um vinho, aliás, tem uma pergunta aqui, deixa eu trazer aqui e falar sobre taça ISO. A Débora perguntando, para avaliação de espumantes, a taça ISO a taça mais indicada também é a ISO? Boa pergunta, Débora. Para pesquisa científica, sim, taça ISO. Aí você vai dizer, mas eu perco perlage, eu perco... Sim, você pode também usar uma outra taça, mas padronização internacional é com a ISO, para qualquer bebida. Não só espumante, não só vinho, qualquer bebida, o padrão é taça ISO. Por isso que o nome está ali, né? Taça ISO. Taça ISO é um pouco contestada hoje, porque o desenvolvimento da taça ISO foram nos anos 70, e teve algumas revisitações ali, anos 80, anos 90, umas revisões, mas já a contestação dizendo que essa não era a melhor taça, não seria hoje atualmente a melhor taça, teria que ter uma nova taça para ser a referência. Ainda não se tem, que se tem a taça ISO. Eu também entendo que a taça ISO ela pode ser modernizada, mas para isso vai depender da ISO, vai depender de várias pesquisas, enfim, eu acredito que futuramente a gente vai ter uma taça um pouquinho diferente. Hoje é a ISO para tudo, tá? Padrão. Outra pergunta aqui antes de degustar o vinho da Tarsilane. Fui para uma feira de degustação de vinhos e em determinado momento experimentei um pão com uma geleia. Depois disso, todos os vinhos pareciam amargos e iguais. É assim mesmo? Sim. Você viveu uma experiência não muito feliz de harmonização, né? Tu comeu uma geleia que é extremamente doce, a geleia te deixou aquela doçura na boca, qualquer coisa que você pegasse depois e provasse que não tivesse tanta doçura ou mais que a geleia, ia parecer amargo. Foi o que aconteceu com os vinhos. Você saturou o seu paladar de doçura, isso acontece regularmente, mas é isso aí mesmo. Você tem que descansar o seu paladar para isso. Era aquela história que eu contei antes do café, né? Tu largou o amargor do café no teu palato, tudo que tu provar depois vai continuar sendo amargo, a menos que tu ponha coisas doces e tudo mais. Então, precisa se preparar para a degustação técnica, sim. Certo, vou avaliar então esse vinho com vocês aqui usando essa ficha de degustação. Então, eu tenho uma superfície branca aqui, a qual eu vou inclinar minha taça a 45 graus, né? Então, para eu conseguir visualizar melhor, né? Vocês podem pegar um guardanapinho ou uma folha branca, colocar embaixo, né? Vira 45 graus. Eu tenho uma superfície branca aqui da mesa. E o que eu faço aqui? Eu estou seguindo a metodologia, estou começando pela parte visual. Então, meu vinho ele é límpido, ele tem uma intensidade média a mais, né? Então, eu estou aqui ó, vendo ela, botei meu dedinho, né, para ver o quanto eu consigo ver através dele ou não. E ele é um vinho tinto, tranquilo, ele já não tem tanto brilho mais, né? E ele tem essa tonalidade ainda rubi, puxando já com uma bordinha, né, um reflexo granada. Já não é tão brilhoso, que é um vinho que já tem aí alguns anos de evolução. 5 anos de evolução são bem interessantes para esse vinho. E vamos ver se ele evoluiu bem, se ele está evoluindo bem. Pois bem, outras observações, eu poderia citar aqui qualquer outra característica que eu não citei antes que eu ache relevante. Por exemplo, eu já comecei a dizer algumas para vocês. Olha, esse vinho não é tão brilhoso, esse vinho tem uma leve turbidez, né? Ah, Marcelo, mas isso é um problema? Não, o vinho tem 5 anos, então é normal que ele vá passando por um processo de transformação. Ele é um vinho tinto, tem moléculas que vão se recombinando, né? Vai perdendo um pouco o brilho, é normal da evolução dos vinhos. Mais rápido ou menos rápido, de acordo com o produto, com a safra, com a uva, enfim. Então, por isso que a gente está avaliando para tentar entender e tomar decisões. Então, visualmente, ok, uma etapa relativamente rápida. E a gente pode ir para a parte olfativa. Aí, na parte olfativa, a gente vai seguir as etapas também.
Primeiro, sem agitar a taça. Leva a taça ao nariz, inala devagar e longo. Interessante. Né? É um vinho, não tem problema. Então, a primeira coisa é a condição. Ele é um vinho, né, que não tem problema. Ele é um vinho correto. Ele é um vinho que posso chamar ele de limpo em aromas. Não tem nenhum tipo de problema. E eu vou para a intensidade, ou seja, qual é a quantidade de aromas que estão saindo daqui. Mas não a quantidade em diferentes aromas, mas a quantidade na intensidade mesmo. Ou qual é aquele volume, se eu tenho pouco aroma, se tenho aromas mais intermediários, ou se eu tenho uma quantidade, ou uma intensidade, que é o termo correto, maior daqueles aromas. Ah, sai pouco ou muito aroma daqui? Olha, esse vinho tem uma quantidade de aromas bem interessantes, mas não em diferentes aromas necessariamente, mas aquele volume que está saindo do líquido, que é uma intensidade um pouquinho maior, e eu já marco essa intensidade como média mais. Ainda sem agitar a taça, as características de aroma. E aí vai daquela dica que a gente já passou, né? Rodinha de aromas, para a gente começar a avaliar o vinho. Sempre comecem pela parte interna da roda, seguindo para o segundo nível, até o terceiro nível, que é a parte externa da roda. Porque a parte, quanto mais externo, mais específico. Ok? Então, quanto mais na parte de aromas e sabores, quanto mais genérico eu começo, melhor. Ah, Marcelo, não é verdade. Não é, porque depois a gente vai evoluindo para a gente chegar ao específico. E isso é um processo de evolução. Então, o que acontece aqui? Vamos pensar. Eu estou falando de um vinho aqui que ele tem o aroma da fruta, já é uma fruta com toques de frutas vermelhas e toques de frutas pretas. Ele é um pouquinho mais maduro, esses aromas de frutas. Tá? Eu tenho uma nota de uma erva seca. Eu tenho uma nota, e até tá mudando, tá? Tá vindo um toquezinho floral de uma florzinha seca, um hibisco seco, que não aparecia antes ele estava muito secundário. Muito um aroma de um imperial mate com aroma de tosta. Agora já está com aroma já, perdeu um pouquinho de secundário, né? E está aparecendo até esse toquezinho mais evolutivo dessa florzinha. E bem positivo, tá? Bem interessante mesmo. Olha que bacana. Olha que bacana. A gente está avaliando o vinho e a gente também está treinando o nosso cérebro, né? O que a gente tem de muito nítido de aroma, eu já estou ali anotando, estou fazendo aquelas observações. Mas eu não agitei a taça. Eu vou agitar a taça agora, vou dar umas 4, 5 voltas, levar a taça ao nariz, inalar devagar e longo, e fica tudo mais intenso. E aí eu continuo avaliando e vejo o que mudou, o que ficou mais intenso, o que ficou mais destacado. E aqui, de novo, o aroma da fruta madura. Ele tem um toque da fruta vermelha bem madura, isso é espetacular. Toque da fruta preta. Essa nota de erva é muito nítida. Ele lembra uma nota de... Ele tem até um leve toquezinho terrosinho, assim, gostoso, que não é tão evidente, mas a nota desse imperial mático fica muito evidente. A nota dessa erva que eu estava falando para vocês, ela é muito destacada. Ela é quase aquele... Não é uma erva específica, mas aquelas ervas secas. Ervas finas secas. Nossa, é delicioso. Tá bem gostoso o aroma desse vinho. Evoluído, que aí já aparecem os aromas terciários interessantes. Essa nota terrosa que eu estava falando para vocês já é um toquezinho terciário. E mudando bastante o perfil desse vinho. Bem interessante, assim. Pois bem, aí descrevi a parte dos aromas diretos. Se eu tiver alguma outra observação, eu posso colocar aqui, certo? Já bota ali, olha, eu aqui estou degustando com vocês, já fiz outras observações. Eu falei um pouco do que eu achei primário, falei do secundário, não só descrevi, né? Descrevi, tem um aroma de tosta. Não, falei, esse aroma de tosta aqui é secundário, provavelmente. Tá aqui evidente. Ele tem um toquezinho terroso, que é um toquezinho, né? Um puxadinho assim para um alcaçuz, que já é um toquezinho evolutivo, provavelmente, gostoso. Então já é um aroma terciário. Então posso colocar isso em outras observações. Pois bem, fiz essa etapa, pulo para etapa da boca. A gente chama de gustativo. E aí tinha uma pergunta
que eu tinha achado interessante, estava perguntando, tinha uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu acho, que estava perguntando aqui, foi do Hélio. O Hélio perguntou, olha, a melhor degustação será de estômago vazio? Boa pergunta, tá, Hélio? Não necessariamente. Porque, por exemplo, agora, eu vou para a parte gustativa, por isso eu trouxe a pergunta agora. Tu tem que estar bem e tu tem que estar alimentado. Estômago vazio não é a melhor forma de degustar. Teu organismo fica mais sensível, o álcool vai ter mais efeito sobre o teu corpo e tu vai degustar de forma pior, inclusive. Então não é tu também te fazer baixar aquela feijoada, né, no almoço, come do meio-dia às 2 da tarde, eu adoro feijoada, por isso que eu tô falando de feijoada, e aí tu vai das 2 da tarde ali, uma hora que tu tá sem condição física, tu vai degustar, também não é isso, é tu estar alimentado, não tem nenhum problema, não precisa comer muito, mas precisa estar bem fisicamente para degustar bem. Então, não é recomendado degustar de estômago vazio, não. Tá? E uma outra questão também que eu achei legal, da Kátia, então, essa dica de inalar devagar e longo é muito interessante, pois muda muito a percepção. É exatamente isso, Kátia. Muda muito. Inalar devagar e longo é o que se tem de mais recomendado para puxar aromas do vinho, porque o vinho é muito... O elemento mais volátil do vinho é o álcool. E o vinho tem álcool. Às vezes mais, às vezes menos. Quer dizer que o vinho é um produto alcoólico, né? Um produto muito alcoólico não necessariamente tem produtos mais alcoólicos, mas o vinho tem uma presença de álcool bem interessante. Se tu inala muito rápido, tá puxando muito álcool, o álcool vai te cansando. Se inala devagar e longo, tu vai puxando outros aromas e já vai ajudando o cérebro também a buscar aquelas informações, né? A tentar interpretar aquelas características. Então é extremamente importante, assim, porque tu fica puxando muito rápido, cansa muito rápido. Vamos para a boca? Eu já tomei um gole do vinho, mas eu estou o tempo inteiro tomando água. Hidratação é fundamental. Estou o tempo inteiro tomando água, ficando hidratado. Se eu não tivesse tomado um gole do vinho, eu tinha que passar o vinho pela boca, para dar uma equilibrada, né, nas características da minha boca, porque o vinho é tânico, é ácido, é alcoólico, e a boca não está acostumada com isso constantemente. Então, quando eu coloco o vinho na boca, dá um impacto. Já passei o vinho pela boca, já posso ir para a avaliação de características gustativas. Então, vou tomar um gole, não muito pequeno e não muito grande, uma quantidade intermediária de volume, passo o vinho pela boca inteira. Gengiva, bochecha, né? Lembrando que o vinho não é anapion, né, gente? Você não precisa ficar... Aparecia a internet se conectando nos anos 90, né? Não precisa. Passa o vinho de forma discreta pela boca, gengiva e tudo mais. Pode puxar um pouquinho de ar pela boca, quem já usa essa prática. Enfim, não é necessário, mas pode se utilizar. Para algumas pessoas facilita. Mas vamos lá. Vamos botar um gole e eu vou avaliar esse vinho com vocês. O que eu estou sentindo desse produto. Gole de vinho na boca. É um vinho seco. Álcool é de médio para muito. Poderia ser, né, um médio mais ou entre médio e muito. Tanino dele é um tanino médio e macio. Um tanino bem macio em boca. Até a maciez chama muito atenção. Corpo desse vinho é um corpo já médio mais. Tem um pouco mais de volume em boca, né? E a acidez desse vinho é uma acidez média. Então ele tem um pouco menos de acidez versus essa estrutura de corpo, álcool, ele é um pouquinho mais pesado. Ele é um pouquinho mais estruturado. Porém, macio, que dá maciez para o vinho, esse álcool um pouquinho maior, esse tanino bastante macio. Então tá deixando esse vinho bastante macio no palato, apesar de ser intenso. Macio não é necessariamente, né, dizer que o vinho é leve. Macio é que o vinho é, de modo geral, palatável de uma forma mais tranquila. Mas aqui eu não estou avaliando qualidade ainda, estou dizendo que é um vinho macio em boca, com estrutura. Características de sabor.
Em boca, ele muda bastante. Em boca, ele já aparece um pouco mais essa nota terciária, aparece um pouco mais esse floralzinho seco, mas principalmente essa notinha de alcaçuz, um pouquinho um pouco mais da erva seca, ele lembra um pouco menos o primário em boca, ele tem a nota do secundário também bem perceptível em boca, mas o terciário aparecendo um pouquinho mais, então é gostoso esse mix de informações sensoriais, né, de sabor, assim, é bem interessante, né? Ele é gostoso, né, o terciário está aparecendo bem aqui em boca, mas ainda com o primário e o secundário aparecendo, então, bem interessante, só muda um pouco do que a gente estava sentindo no nariz, né? E eu vou tomar mais um gole, e aí eu vou falar um pouco mais das características de sabor, e vou falar da persistência, porque quando eu descarto, eu fico prestando atenção nessas características de sabor, o quanto elas perduram na boca, as positivas, para ver o quanto elas vão, né, me trazer aí boas perspectivas, porque o que importa para a gente em persistência final são os aromas e, no caso indireto, ou sabores, o tempo que eles perduram. Mais um gole. Hum. Olha, bem interessante, tá? Persistência, eu já faria persistência de média para média mais. Eu acho que média mais aqui até é melhor para classificar o vinho. Em boca, eu falei para você, essa nota secundária e essa nota terciária aparecem bem, gostosas. Primário também aparece, um pouquinho menos intenso. E extremamente interessante o perfil desse vinho, né? Já com essas notas evolutivas, gostosas, né? Mas bem... a persistência de estrutura um pouquinho maior, né? Esse tanino macio em boca, gostoso, ele fica, conforme a gente vai tendo, né? Sobreposição desses taninos, ele fica um pouquinho mais marcado, mas de forma bem agradável, bem positiva. Outras observações eu poderia citar aqui, eu já citei algumas com vocês, né? Aqui durante a degustação de outras observações aqui gustativa. Falei de novo, né? Do primário, secundário e terciário. Falei da textura do tanino, que é um tanino médio com uma textura macia, extremamente agradável. Mas tem a textura, e isso é importante, né? Tem a textura do tanino, forma bem essa percepção tânica, que é extremamente agradável. Falei dessa questão do álcool, né? O álcool aqui tá um pouco mais evidente, ele tem 14,5% de álcool, né? Então ele é um vinho potente, alcoolicamente falando, mas que dá uma maciez também bem interessante para esse vinho, né? Pois bem, tem bastante aroma, tem bastante sabor, então esse álcool não fica necessariamente sobrando e chega em nível de qualidade. E olha que interessante isso, porque aqui a gente está falando de um vinho 2018, um vinho de uma safra quente, de uma safra de uma maturação muito interessante, fenólica, e a gente está vendo isso no vinho, na intensidade de aromas, nos toquezinhos de sobrematuração, e o vinho que com 5 anos evoluiu e está evoluindo bem. Ele é um vinho que, no meu entendimento, ele já está no seu melhor, ele perdura nesse melhor por um tempo. Ah, esse vinho vai melhorar, Marcelo? Eu acho que ele não tem o que melhorar. Ele vai se manter nesse melhor dele por um tempo, depois começar a entrar em declínio. Mas ele já está no melhor dele. Ele não tem que ele não tem, não, ele não vai melhorar além do que ele está aqui. Ele já está no auge dele e vai se manter nesse auge um tempo. Como todo vinho passa por isso, né? Começa a evoluir, chega no auge, depois começa a decair. Esse aqui já está no auge dele. E nível de qualidade desse vinho? Esse vinho, tranquilamente aqui, a gente está falando, olha, a gente está discutindo esse vinho entre bom e muito bom. Entre bom e muito bom. Aqui, ele tem o que carece um pouquinho nele, vou cravar esse vinho como muito bom. Eu já sou mais pro muito bom do que pro bom. Mas aí aqui a gente começa com algumas questões, tipo, não é tão complexo, né, em boca, né, na parte de sabor, ele tem bastante estrutura, tem uma boa complexidade até um pouquinho maior no nariz, em boca não repete, mas ele tem características, ele é intenso, intensidade aqui não tem o que falar, né, poderia até falar um pouquinho ali na questão de equilíbrio, né, tem a acidez um pouquinho menor versus
esse álcool e corpo, que é um pouquinho mais intenso, mas nós estamos discutindo esse vinho como muito bom, né? Eu classifico esse vinho entre bom e muito bom. É um vinho que, gente, custa na faixa aí de 60, 70 reais, que é uma baita de uma compra, né? Uma baita de uma compra. Ele é um vinho bem mais potente e intenso, mas eu tranquilamente entre bom e muito bom, né? Então a gente está falando aqui de um vinho entregando super bem, evoluindo super bem, claro. A grande vantagem de ter, né, conseguido esse vinho na própria vinícola, então ele estava lá, né, na casa dele, onde ele foi criado e, né, se desenvolveu, entregando muito, muito bem mesmo. E olha, de uma forma bem, bem interessante. Bem interessante. A gente estava perguntando qual é o vinho. Esse vinho aqui é o Miolo Reserva Tempranillo 2018, certo? E olha, vou falar para vocês, tá? Esse vinho, seguidamente, vocês encontram em promoção, né? Algumas lojas fazem, uma parceria com a Miolo faz uma promoção, menos do que 60 reais, tá? Vou dar uma dica para vocês, tá bom? Eu compro de vez em quando essa linha, eu gosto da linha reserva da Miolo, porque tem um preço muito atrativo e entrega uma qualidade muito acima do preço que eles cobram. Eu já comprei em promoção no Zafari, que é uma rede varejista de Porto Alegre, a R$ 49,00. R$ 49,00. Então fica a dica aí para vocês, tá? Não procurem porque entrega super bem. Ainda mais pelo preço. Tá, deixa eu responder umas perguntas de vocês aqui. Vamos lá, tem perguntas legais aqui. Kátia perguntou: tem alguma dica para melhorar a percepção de acidez durante a análise? Claro, Kátia, tem sim. Acidez, ela gera salivação. A questão é que essa percepção de salivação, ela não acontece sozinha. Ela acontece com todas as outras características sensoriais do vinho ao mesmo tempo. Então, minha dica para você é: pegue pelo menos 2 vinhos com perfis bem diferentes de acidez. Pega um vinho mais neutro em acidez, um vinho um pouco mais ácido. Os dois, de preferência, vinhos brancos, porque esses têm menos tanino, tem menos característica para prestar atenção. Então, pega lá um Chardonnay de clima quente, certo? Sem tanta acidez, e pega lá um Riesling renano, um Sauvignon Blanc, bem ácido de clima frio. Quando tiver oportunidade, faça isso. Aí tu coloca na boca, presta atenção somente no que a gente chama de acidez, o quanto o vinho na boca é fresco, o quanto gera salivação. Essa questão de acidez, qual é a relação? Vamos lembrar do limão, né? Então pega ali, espreme um limão, bota na água, toma, tu vai ver o quanto ele é azedo, que a gente chama, né? Essa acidez em excesso. Dá pra fazer com vinho. Bota, vê o quanto saliva, quanto gera salivação a mais do que tu tem naturalmente, depois tu vai pro vinho mais ácido. Bota na boca e compara a diferença entre elas. Quando tu descarta o vinho, presta atenção em quanto tu saliva a mais acima da tua média regular. Isso é o que gera a acidez. Né? Gera essa geração de saliva exatamente para tirar aquela... O que o organismo faz isso? Ele quer tirar aquela sensação que está incomodando ele. Aquela percepção, na verdade, está incomodando ele. Então ele gera muita salivação para tirar aquele ácido da boca e ele voltar, né, a boca ficar no seu pH natural. Vamos embora. O pessoal está falando aqui que o Giovanni falou que o professor... Deve ter sido eu, né? Que falei Anapion. Aí o Thales falou, entregou a idade. Eu usei Anapion, sim, tá? Sim. Usei. Hoje eu uso Listerine, mas eu usei Anapion. Sei bem o que é Anapion, inclusive, né? Sim, entregou a idade. Eu pergunto aqui, qual a safra mesmo, prof? A Lindalista perguntando que eu estou degustando 2018, Lindalista. Depois aqui a pergunta do Eudes. A temperatura também conta nessas características? Eu acredito que você está perguntando se a temperatura influencia, por exemplo, nas características. E sim, temperatura do ambiente e a temperatura do produto. Influencia sim. A temperatura pode fazer a gente perceber mais ou menos determinadas características. Por isso que existe uma sugestão de temperatura mais adequada para cada estilo de vinho. Para tentar entender e receber as melhores, ao contrário, né? Receber e entender o que melhor
aquele vinho tem a entregar, as melhores características que aquele vinho tem a entregar. A gente pode fazer uma aula só sobre temperatura, eu gosto dessa ideia, tá? Vamos lá, o Eudes também apertado. Um vinho que não seja reserva, ele sofre muita alteração com o passar do tempo? Então, Eudes, a gente tem que cuidar um pouco esse termo reserva e gran reserva para vinhos do Novo Mundo. Não é uma grande citação e direcionamento para potencial de guarda ou necessariamente nível de qualidade. Tem que tomar um pouquinho de cuidado quanto a isso, mas de modo geral os produtores usam, no caso da Miolo, eu sei que ela usa a linha convencional dela, quando ela chama de reserva, é um vinho que tem um pouquinho mais de intensidade, é um vinho que passa por um processo normalmente de passagem por madeira, então uma linha que eles bom, né, tem um pouco mais de concentração e de intensidade de características. Mas tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, tá? Nessa questão de tem muito vinho reserva, gran reserva, vindo inclusive Chile, Argentina, que não significa nada, tá? Não significa muita coisa. Bom, legal, eu gostei bastante, né? A Márcia falando aqui, bacana, que aula espetacular, né? Falar sobre aromas e sabores, economizando de comprar o kit de aromas que ela tinha perguntado, é exatamente isso, né? A aula hoje foi muito focada em dificuldades, as principais, e as dicas para tentar superar elas. E prestando atenção nessas 5 dicas, que parecem simples, mas não são, são bem amplas, com certeza vocês vão ter aí melhores resultados na degustação técnica dos vinhos, na avaliação dessas bebidas que são incríveis e mais do que isso, né? Nas melhores tomadas de decisões para quem atua no mundo dos vinhos ou para quem, né, está tomando uma decisão aí com essa bebida incrível. Tomadas de decisões essas? Várias. Degustação técnica avalia características. Dessas características, as tomadas de decisões são infinitas. Potencial de guarda, preço, se vale ou não vale, harmonização, e o mundo aí dessas tomadas de decisões possíveis. Certo? Meninas e meninos, adorei. Acho que foi muito legal. Foi uma aula aí que foi um pouquinho maior, mas eu acho que valeu muito a pena. A gente fez umas trocas muito legais aqui. Obrigado por todas as interações, foram incríveis, enriquecedoras. Tenho certeza que vocês seguirem essas dicas, que são dicas que eu mais percebo dificuldades nos meus alunos, e eu posso dizer para vocês que eu, né, já treinei literalmente milhares de alunos em diferentes escolas para degustações, e que essas dicas e essas dúvidas e dificuldades aqui são as mais presentes. Gostei muito, quero deixar um beijo muito mais especial. Foi ótimo deixar um brinde com o nosso vinho aqui, que adorei ter degustado hoje. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.